Um, dois, três. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, que pela misericórdia do nosso Deus, chegamos até o dia 1º de janeiro de 2023. Feliz Ano Novo a todos vocês que sempre estão conosco, aqueles que nos veem, que nos assistem. Que o Senhor esteja com vocês, esteja com todos nós, e mais este ano que se inicia. Também somos gratos a Deus por mais uma maravilhosa oportunidade de poder estarmos juntos para agradecer ao nosso Deus e poder compartilhar a preciosa e santa palavra de Deus. Sempre esperando que esta pequena e sempre breve meditação venha a trazer edificação, paz, conforto ao coração de todos. E sempre agradecemos no nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória por mais um ano que tem se passado, também por mais um ano que se inicia, porque Tu és Deus poderoso e fará com certeza muito mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos e imaginamos. Nós somos, Senhor meu Deus, Teus filhos, e o Senhor se agrada em abençoar a cada um dos Teus filhos. Te pedimos a Tua presença nesta reunião, nesta nossa primeira reunião deste ano de 2023, que o Senhor esteja em cada lar, cada família, abençoando a cada um dos Teus santos, dos Teus servos, mesmo aqueles que não podem estar conosco, e também aqueles que veem através deste vídeo. Que o Teu Espírito Santo use a cada um de nós, porque nós proclamamos e nós compartilhamos com os nossos irmãos a Tua palavra. Te agradecemos e te pedimos que Teu Espírito Santo aceite também o nosso louvor, atenda à súplica de cada um desses Teus filhos. É no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Teu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. Azul, não pagou azul. Não faz mal? Em vez de ajudar. Então temos como nosso tema o que Deus quer de nós em 2022. É o 23. Eita. 22 ele não quer mais nada. Não dá para voltar para lá. Então o que Deus quer de nós em 2023? O que será que Ele quer de nós? Então esse é o nosso tema. E o nosso texto a respeito deste tema está no livro bem desconhecido de Miqueias, no capítulo 6 e no versículo 8, que diz: Ele te declarou, Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor, ou o que o Senhor exige de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então vamos ver. Olha, antes de mais nada, não é só isso que o Senhor exige de nós. Pedir, Ele não pede nada, não, porque Ele não pede, Ele exige. E tem todo o direito. Mas não somente esse que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Não. Ser fiel, sim, também. Afasta-te do mal, de toda aparência de mal. Tem uma infinidade de outros pré-requisitos se queremos, então, saber o que o Senhor espera de nós. Não são somente esses três. Vamos aos nossos louvores com os nossos hinos da harpa cristã de número 577, 432 e 394. 577 diz em fervente oração. Não estou ainda habituado a este louvor, mas e também na presença de cantores como Anderson de Almeida e Melvin Santana, eu fico até meio... Então, vamos tentar. 1, 2, 3. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar.
Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, mais uma vez, quando tudo deixares no altar. Amém. Então, muitas vezes nós não recebemos, porque também não colocamos não colocamos corretamente diante do altar do Senhor. Muitas vezes no estresse, na velocidade que vivemos atualmente, até nos esquecemos de colocar corretamente diante do altar do Senhor as nossas petições. Infelizmente é o mal do século. Quanto mais rápido parece que é melhor. Na verdade, não. E o nosso segundo hino, de número 432, Yon Hyaku Sanjuni, consagrado ao Senhor. Dois, três. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, meu Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, no
eternal canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, meu Salvador, no teu sangue puro, puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, meu Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, meu Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, meu Salvador, no teu sangue puro carmesim, puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. A minha alma lava, Salvador, meu Salvador, no teu sangue puro carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Quando? Tua para sempre sim. Tua para sempre sim. Amém? Amém. Então, que os nossos pés possam sempre caminhar segundo a direção do nosso Deus, onde os santos possam ir. E o nosso terceiro hino, de número 394, que diz: A mão ao arado. Arado, alguns não conheceram, não conhecem, mas, então, é o instrumento de trabalho de quem prepara a terra, ou, em português, ara a terra, prepara a terra. Ok? Aí, 1, 2, 3. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando,
aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Eu sei. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Quando no céu? Quando no céu desfrutares perfeita paz. Somente lá. Quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém, aleluia. Então, somente lá, esta paz que temos até o momento é sempre uma paz temporária, né? De vez em quando sempre aparece aí uma situação que nos tira a paz que temos quando colocamos, evidentemente, o nosso pensamento, direcionamos os nossos pensamentos para as coisas deste mundo e nos trazem paz, com certeza também. Mas, como nós cantamos a perfeita paz, não tem jeito, o mundo não pode a dar, e somente o Senhor. E um dia vamos participar, eu creio, um dia vamos participar juntos desta perfeita paz. Amém. Então, hoje agradeço a oportunidade de estarmos presentes. Alguns irmãos vieram de surpresa da igreja de Ayase, o irmão pastor Lucas, o irmão pastor agora sim, Nita, com mais 2 diáconos e mais outros irmãos, não recordo o nome, então no total de 8 pessoas, juntamente com o nosso querido irmão Melvin, a sua esposa Renata, que está conosco ali, dá para ver meia face dela, agora a face inteira, e a Débora, que está sentada escondida em algum lugar. Mas a filha Débora, então tivemos esse privilégio de estar tendo este contato hoje, e o Senhor tem nos abençoado com esses irmãos, que agradecemos. Então, como alguns irmãos não podem vê-los, assim como a Simone, mas posteriormente, querendo sim, poderão, a irmã Luzinete também, que estão aqui do nosso lado esquerdo e não podem entrar aqui. Poderiam sim, mas não fazem. Então, como nós temos por hábito, nós vamos já apresentados, mas vamos saudá-los, a irmã Renata e a irmã Débora, porque o irmão Melvin já foi, mas ele também pode entrar novamente, não tem problema. Então, nós temos por hábito na nossa igreja saudá-los com bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então, o Melvin já tem quase 15 anos de Japão. Desculpa. Essa é do Lucas, hein? Então, o Melvin já tem alguns meses de Japão, mas 5 meses para ser mais exato. Mas a irmã Débora, sua esposa, sua filha, e a sua esposa, a irmã Renata, tem 3 dias. Hoje é o 4º dia, o terceiro o 4º, né? Então tem poucos dias ainda aqui, ainda estão. Mas, né, bem-vindos à Ilha da Fantasia. O sol nascente. Ou do sol nascente quadrado também. Então, tem várias opções. Mas o irmão Nishimura gostou dessa lá, Melvin. Olha lá. Então, vamos saudá-los em nome do Senhor Jesus. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe e guarde. A irmã Luzinete e a irmã Simone também disseram aqui do nosso lado esquerdo. O que nós agradecemos ao Senhor pela vida de vocês. Não dá para ver, irmão. Depois.
Então, o meu pedido de oração vai aqui em favor ainda do nosso do pai do nosso irmão Júlio Kaoremura, que ainda está num estado delicado de saúde, mas o Senhor com certeza dará a solução para essa dificuldade, esse problema que ainda está em fase de andamento. Não sei dizer assim exatamente, mas depois podemos conversar com os irmãos ou eles possam testemunhar. Mas peço as vossas orações porque é um problema de saúde e tira a estrutura da pessoa que está enferma e também balança a estrutura daqueles que estão ao redor, que não esperavam por uma situação dessa. Mas nós confiamos no Senhor e Ele, como disse um irmão, o nosso Deus tem a capacidade de virar a mesa, ou seja, de mudar uma situação de tristeza para uma situação de alegria, uma situação de dor para uma situação de regozijo. E nós cremos e confiamos, e eu peço a oração de todos os irmãos e também aos nossos familiares que estão ali no Brasil, que o Senhor esteja abençoando, e também em favor de todos os nossos irmãos em Cristo, que muitas vezes gostariam de estar conosco, mas por causa do horário não é possível. E também peço que estejam participando do culto de oração com a irmã Mieko, às quintas-feiras, horário daqui, às 8 da manhã, e horário do Brasil, 8 da noite de quarta-feira. Vamos começar então com a irmã Simone Uemura, por gentileza. Boa noite, a paz. Olá, apareceu! Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo. Amém. Que todo mundo tenha um ano abençoado, cheio de paz, principalmente de saúde, porque o resto a gente corre atrás, né? Pode tirar daí. Então é o que eu desejo a todos que estão no culto junto com a gente. Obrigado por iniciar mais um ano, né? Hoje é dia 1º, nós estamos juntos no culto, também é uma bênção, né? Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Senhor. Nós que agradecemos. Sem vocês, o que nós faríamos? Nada? E eu queria pedir oração para o pai do Caor, para a recuperação dele, para que ele fique bem, para a coluna do Caor, para que ele melhore. Sim. E agradecer a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito grato. Depois os irmãos veem a irmã Simone. Amém. Luzinete, alô, a paz do Senhor? A paz. Estamos ouvindo. Estamos sim. Agradecendo ao Senhor, né, em primeiro lugar, pelo mais um ano que se inicia agora no Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse ano e pelos grandes livramentos e cuidados do Senhor, por poder participar com vocês o ano todo, graças a Deus, né, esse culto maravilhoso pela vida de vocês, porque vocês são bênção. Amém. Tem nos abençoado A irmã também. Maria acho que me escuta, mas... De vocês. Então, louvo a Deus por tudo, por cada irmão que também participou. E eu quero continuar pedindo oração pelos meus pais, dos meus irmãos, pelo meu filho Christopher, que está em Florianópolis, pelo nosso retorno para Florianópolis, para que o Senhor dê uma direção para os meus pais aqui em algo que a gente precisa. E pedir oração pelo nosso país, Brasil. Que Deus abençoe vocês. Um feliz ano novo a todos. Amém. Então, devido aos irmãos que estão aqui à direita, não puderam ouvir. Então, a irmã Luzinete pede oração em favor dos familiares. Ela também pede oração para que o Senhor abençoe o seu retorno ali de São Paulo para Florianópolis, né, a sua residência. E pela saúde e restauração, com certeza, da saúde do seu pai, nosso querido irmão pastor Ronaldo, e também da sua mãe, a irmã Santina, assim como dos demais familiares, as suas irmãs, a sua irmã e o seu irmão. E o irmão esposo, que também tem Alexandre Bonetti, que também tem nos auxiliado e tem estado ao nosso lado. Que o Senhor esteja abençoando. Este é o pedido da nossa irmã Luzinete. Mais alguma coisa? Não? Então vamos
aqui ao nossa direita, o irmão Anderson e a irmã... Paz aos irmãos, feliz ano novo para todos, né? Só temos a agradecer, né? Por tudo que Deus fez no ano passado pela gente, nos guardado, nos dado força para trabalhar, e que esse ano continue também, né? Abençoando os irmãos cada dia. E só temos a agradecer mesmo, irmão. E pedir oração, porque amanhã nós vamos fazer um pequeno passeio, e para que Deus nos guarde na ida e na volta, né? Força. Força, cara. Não, que outro não, só o Fábio. Só. Queria. Não, só agradecer também, né, pelo ano que passou, né? Deus abençoe, né? E que esse ano seja melhor ainda do ano passado, né? Feliz ano novo para todo mundo. Mas só agradecer mesmo. Paz, irmãos, bênção, estar aqui de volta com vocês, muito bacana. Também só tenho a agradecer, gente. Eu pedi oração por vocês, pela questão da mudança, a questão do visto. Está aqui a esposa, a Débora está ali no cantinho ali, né? Agora é só curtir a família, curtir as bênçãos que estão chegando, né? Tem que testemunhar, né, que tudo deu certo, fizemos boa viagem. Eu, as 3 gatas, né? A esposa, a filha e o bicho que passou aqui agora de pouco. Graças a Deus. 3 gatos eu tenho, sou privilegiado. Então, assim, a única pedido de oração realmente agora é realmente para que Deus seja a gente, né, nessa ambientação. Saúde, né, que chega no meio do inverno, sabe como é que, né? Lá no Brasil, aquele verãozão de 40 graus, chega para aqui perto de 5 graus, então tem que pedir para Deus graça e saúde para que a gente consiga aí se adaptar bem, né? Então, que agora começam aí os jogos. Amém? Só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela minha família, saúde, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui no Japão. Vai ser uma aventura, mas Deus tem cuidado de cada detalhe. Deus tem mostrado a sua mão sobre as nossas vidas e só agradecer mesmo. A bondade de Deus sobre as nossas vidas, a nossa família. Tanto minha família aqui, nós 3, quanto minha família lá no Brasil, né? Que dá saudade, mas eu sei que Deus está cuidando de tudo lá.こんばんは。今日、散々な一日でした。親戚のおばさんがちょっと認知症があってて、待ってたら来なくて、で、私の方で帰るときに、ちょっと親戚のお墓参りをして、帰るときに家に帰ってきて、キーがないと気がついて、実際は帰ってきてキーをかけるところにかけてたんだけど、それをすっかり忘れちゃって、ポケットに入ってなくて、パニックになっちゃって、それでもう一度歩いて行って、探したんだけどないんで、で、ポリスボックスまで行って、届け出を出して、帰るときに、携帯のベルが鳴って、で、ルリちゃんから電話が来て、キーかけにかかってるよということで、一見落着しちゃったんですけども、思い込みが激しくて、自分も認知症に近くなると思って、びっくりしてパニックっちゃって、もう本当に今日は散々の1月1日が散々な一日で、思いの中で、もう笑い話なんだけども、もう本当にやっぱし神様の導きがあってのことだと思うんですけども、きちんと収まった。それをんでで、一見落着して今落ち着いたところです。以上です。
あうんあ、何お祈り、お祈りください。お祈り課題は、ちょっと、やっぱし、コロナがまだ9000人から1万人ぐらい、東京で発生してるんで、これをやっぱ、お祈り。Ah, ah, mesma coisa. Por nós, Nietzsche, demente. E a- pela saúde, por todas as coisas. E pelos irmãos. E pelo Melvin, que com a família, graças a Deus.
Desculpe, talvez eu me estenda um pouco mais, mas vamos aqui a tentar entender um pouquinho melhor o que significa, então, o que o Senhor quer de nós. Então, talvez você já se perguntou o que Deus quer que eu faça em 2023, porque os anos anteriores já se passaram e a nós não pertence. O futuro não nos pertence, o passado também não nos pertence. Só o hoje. Então, você... só o agora. Então, você gostaria de fazer a vontade de Deus neste ano, ou você quer que Deus faça a sua vontade? Bem, é claro que algumas vezes nós queremos que Deus complete a nossa vontade com alegria, por isso que devemos sempre pedir debaixo do querer e da vontade do Senhor. Assim Ele responderá às nossas orações e também suprirá as nossas necessidades. Não é os meus desejos, não é aquilo que eu penso que é melhor para mim. Então, nós gostaríamos, primeiramente, de fazer a vontade de Deus. Mas se Ele puder responder aos nossos anseios, aos nossos desejos, também nós agradecemos ao nosso Deus. A Ele a honra, o louvor e a glória, porque Ele é soberano. E Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, vejamos alguns conselhos práticos que esse versículo nos traz, um versículo só, e que devemos praticá-lo todos os dias deste ano. Então, sempre nos lembrando que a palavra de Deus é para ser praticada de segunda a segunda. Então, o primeiro é praticar a justiça. Então, praticar a justiça significa o quê? Exercitar na prática o amor de Deus pelo bem do próximo. Sabemos que a nossa justiça de nada vale, aliás, muito atrapalha. Então, nós devemos exercitar com o nosso irmão em Cristo, ou com o nosso semelhante, com o nosso próximo, esse amor de Deus, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que simplesmente nós já conhecemos este versículo, só falta praticá-lo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ele não está falando aquele que sabe fazer o bem e faz o mal. Não chegou ainda nesse nível. Antes de fazer o mal, que também é pecado, ele diz, aquele que sabe fazer o bem e já não faz o bem, que deveria ter feito, já está pecando. Ou seja, sabemos que é muito simples pecar. Muitas vezes mais simples de cometermos um pecado do que nós pensamos. Assim penso eu. E no livro de 1 Coríntios, ainda, no capítulo 13, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6, que diz: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, não devemos nos alegrar com... Claro que esse texto está tirado de um contexto inteiro, mas serve para entendermos que não folga com... Está falando do amor, mas não folga com a injustiça. Então, não devemos nos alegrar com a injustiça, o que praticam, e que nós não devemos participar daquela injustiça aplicada a outros. Eu digo no local de trabalho, por exemplo, que foi um exemplo que eu comentei com a irmã Mia, mas agora, devido ao tempo, eu não posso comentar. Mas a pessoa, então, folga, se alegra. Então, não se alegra com a injustiça, vou usar a palavra alegra, mas se alegra com a verdade. Com a verdade, muitas vezes é dura, dói, mas nós devemos o quê? Se alegrar com a verdade. Principalmente quando alguém diz alguma verdade para nós e nós, às vezes, não queremos aceitar. Como eu escutei hoje, a irmã Renata sabe que nós necessitamos, evidentemente, de um puxão de orelha daquela que está mais próximo de nós. Então, esse é, na verdade, aquele que dá tapinha nas costas, esse não é irmão, esse não é melhor se afastar dos tais. Aquele que diz francamente, sim. Alguns dizem, né, que Deus é amor, o que é pura verdade, é claro. Né? Sim, ele é amor, mas pregar que Deus é amor sem dizer que ele também é um Deus justo, essa pregação com certeza estaria
incompleta. Por quê? Então, Deus é amor. Porque a morte de Jesus na cruz em nosso lugar mostra-nos qual? O amor incondicional de Deus para conosco que somos pecadores. O que nós merecíamos? Todo mundo pelo caminho largo que conduz à perdição. Todo mundo mereceria ir para o inferno, para ser bem claro. Então, mas ele, pelo seu amor incondicional e a sua justiça, se ele fosse aplicar a sua justiça sobre mim, não teria outro caminho outro lugar para eu ir, somente para o fogo ardente. Mas ele aplicou a sua justiça sobre o seu amado Filho, em nosso lugar. Então, aí sim, Deus também não é injusto, porque ele aplicou o preço do nosso pecado sobre o seu Filho e ele vai cobrar de você de novo? Ele não pode fazer isso. Deus não fará isso nem de maneira nenhuma. Então, como Jesus já pagou o preço do nosso pecado, que deveria cair sobre nós, então, ele, na cruz, ele demonstrou o seu amor para com quem? Para conosco, pecadores. E a sua justiça? A sua justiça também sobre nós, que deveria cair sobre nós, mas ele aplicou sobre o seu amado Filho em nosso lugar, que, sendo inocente, pagou o preço do nosso pecado. Porque era e sempre foi a lei. Não? Segundo, amar e praticar a misericórdia. Então ele falou amar e eu estou acrescentando aqui praticar a misericórdia. Então, além de termos que praticar a justiça de Deus, não se esquece que é a justiça de Deus. Como é que eu vou praticar a justiça de Deus? Eu vou fazer algo para o meu semelhante e isso está de acordo com a palavra de Deus? Está. Então eu posso praticar. Agora, se não estiver de acordo com a vontade de Deus, essa justiça é humana. E já sabe o que a palavra de Deus diz sobre essa justiça humana. Então precisamos amar a misericórdia para não sermos exagerados em aplicar a justiça de Deus sobre os outros. Então eu tenho que ter misericórdia também para não exagerar quando eu for aplicar a justiça de Deus sobre os outros. Muitas pessoas usam a palavra de Deus para chamar a atenção de outros, ou para chamar a atenção, vamos dizer assim. E para que eu também, então eu tenho que usar a justiça de Deus, mas eu tenho que ter misericórdia para não ser exagerado. Mas quando se trata do filho dos outros, ou da outra pessoa, nós gostamos de colocar assim um veneninho, um adendo um pouquinho, uma coisa maior. Isso é natural do ser humano, mas não deve ser com os cristãos. E também devemos, então, amar a misericórdia para não sermos levianos em aplicar a justiça de Deus sobre os nossos erros. Certo? O que a gente gosta de fazer. E aí põe a culpa na mulher. Ai, Senhor, tá vendo? Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, Deus deu uma mulher que não tinha. Só tinha aquela e ele ainda achou ruim daquela. Então, Eclesiastes, no livro de Eclesiastes 7,16, ele diz, Eclesiastes 7,16, depois de Salmos, não sejas demasiadamente cuidadoso. De novo. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Ponto e vírgula. Aí ele vai responder por quê. Por que te destruirias a ti mesmo? Então, se eu for demasiadamente justo, aplicando a justiça de Deus demasiadamente sobre os outros, eu estou destruindo a mim mesmo, não ao outro. Na verdade, é a mim mesmo. Parece que não, mas devemos aplicar a justiça de Deus na medida em que ele nos concede, até o ponto que ele nos concede. E, de preferência, aplicar com rigor, achei a palavra agora, aplicar com rigor a justiça de Deus sobre mim mesmo, sobre nós. Aí sim, mas muitas vezes nós passamos aí, nós vemos no mundo passar um pano quente, como dizemos, né? Então, algumas pessoas procuram ser excessivamente justas em cobrar as obrigações dos outros.
Então, quer que segue na risca. Está certo? Está certo. Tem que seguir na risca na linha da palavra de Deus, nos limites da palavra de Deus, sem ser excessivo nesta nossa cobrança das obrigações que as outras pessoas têm. Mas essas mesmas pessoas pedem misericórdia para os seus próprios erros. Infelizmente, é assim, e claro, temos que pedir misericórdia. Eu tenho um texto que nós sabemos, também um texto conhecido, que está em Lucas 7, do 41 ao 43. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 7, do versículo 41 ao 43. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Perdoou os 2. Responde para mim, disse Jesus. Dize, pois, qual deles o amará mais? Ou qual desses 2 aí, devedores, vai amar mais o credor? Aí Simão, rapidamente, respondendo, disse. Rapidamente eu acrescentei, não tem na palavra não. Então Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, e ele lhe disse, julgaste bem. Então, aquele que mais ama, aquele que mais foi perdoado, aquele que tem 3, 4 pecados diários e aquele que tem 50, 60 pecados diários. Eu coloquei uma quantia assim que eu não sei quantos são, mas... Então, aquele que mais foi perdoado, com certeza ele disse, né? Então, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou, não? Ele então é aquele que vai amar mais ao seu Senhor. Então, devemos amar ao Senhor com todas as nossas forças. E o terceiro, ainda a misericórdia. Então, é um texto uma frase que eu escrevi que tem assim: misericórdia é um amor que age em favor do outro, se colocando no lugar do outro. Então, esse é a misericórdia aplicada segundo o Senhor fez para conosco. Colocou o seu Filho em nosso lugar. Então, em nosso favor, ele foi morto na cruz, sem merecer. E o terceiro, então, andar em humildade diante de Deus e diante dos homens também. Não adianta eu andar em humildade diante de Deus. Deus tudo sabe, tudo vê, então não vou fazer isso porque ele está vendo. Mas diante dos homens, não, eles não estão vendo e vou dar uma pernada aqui, vou dar uma enganada ali. Não. Tem que andar diante de Deus e diante dos homens. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. Que diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um, aí ponto e vírgula, por quê? Porque aí ele vai dizer, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então eu sempre falo, você toca um instrumento, você vai achar sempre alguém que toca o mesmo instrumento melhor que você. Ou seja, sempre haverá uma pessoa superior a você. E em todas as áreas da nossa vida. Então, é no volante, é em todas as áreas da vida. Então, sempre haverá alguém superior e devemos considerar isso, sem falsa humildade. Existe a falsa humildade que muitas vezes a pessoa se utiliza dela, mas, na verdade, dentro dela, ela não é uma pessoa humilde. Ela não considera os outros superiores a si mesma. Muitas vezes somos um excelente profissional, e aí vem como dizia o meu finado cunhado, um calça branca, que não sabe quase nada. E aí, então, nós gostamos de nos apresentar como o melhor naquela área. Não, vamos deixar o outro aprender, porque um dia ele vai ser superior a nós mesmos, e aí, como ficamos?
Também tem aquele que Jesus disse: se alguém convidar para você ir numa festa, você senta lá no fundo, não senta na primeira cadeira, não. Se vier alguém e o dono da casa mandar você ir lá para o fundo, vai ficar feio. Então, considere-se os outros superior a si mesmo e, com certeza, ficará mais fácil, então, praticar esta humildade. Precisamos ser justos? Sim. Precisamos ser misericordiosos e humildes? Sim. Mas não adiantaria nada praticar a justiça para dizer que eu sou melhor do que os outros. A justiça é para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva. Nem fazer a misericórdia, nem praticar a misericórdia, ajudando o próximo para se mostrar ser mais espiritual que ele. Então, eu vou ajudar o meu semelhante, porque é o desejo do meu coração, que o Senhor colocou no nosso coração, de ajudar o nosso semelhante. Humildade é aceitar a humilhação, sem rancor. Que aceitamos às vezes, mas depois fica aquilo... eu ainda desconto ainda. Eu aceitei essa humildade, essa humilhação. Me humilharam. Vai em casa, conta para a mulher, mas você vai ver só o que eu vou fazer na próxima semana. Não, está fora. É sem rancor. Porque tem um versículo muito conhecido que está em Lucas 14:11. Ou seja, para podermos ser exaltados por Deus. Porque ele diz em Lucas 14:11, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Humilhado por aquele que eu me exaltei? Não. Não é por ele. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Exaltado por quem? Por aquele que eu... Não, é por Deus. Então, eu ter essa humildade de aceitar o fato de ser humilhado diante de outras pessoas. Não sabe o idioma. Eu não sei mesmo. O que eu posso fazer? Eu só falo até onde as minhas palavras permitem. Usam um idioma com palavras curtas e sem... Não, sim, mas eu tenho que me humilhar e saber que eu não sei. Então, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado diante de Deus. E aquele que a si mesmo se humilhar diante dos homens será exaltado diante de Deus. Então, ser humilde é aceitar e se contentar em receber menos do que queria. Também está meio apertado o caminho, né? Então, aceitar e se contentar em receber menos do que eu queria. O que eu posso fazer? Principalmente falando em termos de salário, né? Ou menos daquilo que eu merecia. Isto é, ser humilde, se contentar com aquilo. E não se aborrecer com isso. Então, ainda, a palavra de Deus diz que ainda é para glorificar a Deus. Difícil, não? Mas deveria ser assim. Humildade, então ser humilde é se contentar em receber menos do que queria. Chega no fim do mês, o olerite lá não confere com o que você pensou. Ou, receber menos daquilo que ele merecia. Pode ser em qualquer área. Eu só me veio na cabeça essa área financeira, mas não. Qualquer outro. Qualquer ou presente. Você recebe um presente e mas eu dei um presente que custa 50 mil e recebi um que custa 5. Ainda bem, Sim. Não. E também não vou me aborrecer com isso. Ainda por cima eu tenho que dar glória a Deus, porque eu recebi algo de alguém e alguém pensou em mim. Amém. Sim, é difícil? Mas é só praticando. Conclusão, sempre que eu e você, sempre que pensarmos em fazer a vontade de Deus, ou pensar uma forma em agradar ao Senhor, nós devemos nos lembrar desses 3 mandamentos que Deus revelou ao profeta Miqueias. Então, se eu vou, como eu disse no início, não vamos só nos prender a esses 3. Então se eu cumprir esses 3, tá bom? A viagem para o céu está garantida? De maneira nenhuma. Isso aqui é só apenas
Se eu cumprir esses três estão dentro da vontade de Deus, porque nós vimos no início do texto de Miqueias, que são 3, que o Senhor pede pede não é pede, né? Ele exige das pessoas, né? Dos seus servos, dos seus filhos. Então, sempre que eu for pensar em fazer a vontade de Deus ou em agradar a Deus, eu tenho que me lembrar pelo menos desses 3 mandamentos revelados ao profeta, que são a justiça, a misericórdia e a humildade. Então, esse poderá, com certeza, ser o nosso modelo de conduta durante esse ano que se inicia. Então, se você tem algum outro a acrescentar, acrescenta, e estando dentro da palavra de Deus, descobriu um outro que eu não mencionei agora, que está na palavra de Deus, pratique também. Com certeza vai agradar ao Senhor. Não são tantos outros, não vou comentar nenhum, mas devemos então buscar cumprir. Buscar, não é esperar, é buscar. Buscar cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Esse deve ser o nosso propósito também, de agradar ao Senhor e o que Ele tem para nós neste novo ano que se inicia. Por que estou aqui, o que estou fazendo aqui e o que Ele quer que eu faça a partir de agora aqui. Tanto para nós que já estamos aqui há algum tempo, como para as irmãs que chegaram há 4 dias atrás. Então, eis-me aqui, como nós escutamos pela manhã, não? Então, eis-me aqui, usa-me a mim, ou que o Senhor cumpra a sua vontade em nossa vida. Amém. Amém. Bom, agradeço mais uma vez esta preciosa presença de cada um de vocês nesse dia maravilhoso e santo que fez o Senhor. Aqueles que nos veem através deste vídeo em um dia posterior, hoje, dia 1º de janeiro de 2023, mas que o Senhor esteja em cada lar, cada família. Falta algo, irmão amigo? Não? Então. Eu queria falar com o Alexandre para agradecer. Alexandre? Sim, Alexandre, sim. Então, depois com o Alexandre, Luzinete. Se ele estiver por aí. Se ele não tiver, não acorda ele, não. O irmão Alexandre está ali, o esposo da irmã Luzinete, a qual o Melvin conheceu. O irmão Melvin esteve mais tempo com o irmão Alexandre do que eu. Nós não conhecemos. Não, eu conheço, claro, mas assim, não de estar próximo, de estar ao lado e de conversar poucas vezes. Então vamos orar ao Senhor para que o Senhor com certeza conceda uma semana de bênçãos a cada um. Amém. Ó soberano e amado Deus, te agradecemos por esta palavra e que o teu Espírito Santo continue a tocar no nosso coração para cumprir o desejo do teu coração, que é sublime, e é santo, e é maravilhoso, e é justo, e é bom. Em mais este ano que se inicia, ó Senhor, fazer a tua vontade, buscar o teu reino acima de todas as coisas. E nós sabemos que se buscarmos, temos uma recompensa do Senhor, e essas coisas vos serão acrescentadas. Cremos e confiamos, Pai, que o Senhor estará abençoando do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É que nós te pedimos, te bendizemos e te louvamos por esta oportunidade. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Jesus. Senhor Jesus, Deus abençoe e guarde no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.